Já estamos de volta e agora vamos falar de reforma previdenciária. Toda vez que nós escutamos isso, já ficamos de cabelo em pé, né? Quero saber o que vai acontecer com a minha aposentadoria. Acabou a aposentadoria no Brasil, não terei direito a receber aposentadoria nunca, só depois de morto, e talvez alguém receba esse benefício. Várias dúvidas, muitos questionamentos. Esse assunto foi abordado muito pela mídia de uma forma geral, mas de um ponto de vista político. Ou seja, o Brasil vai quebrar se não tiver a reforma previdenciária. Ao mesmo tempo, paralelamente, as sindicais, principalmente ligadas aos trabalhadores, estão sempre falando, olha, acabou, tá? Se você quer aposentar no Brasil, acabou, essa história já não vai existir mais. E as nossas dúvidas, os nossos questionamentos? Aliás, esse assunto já caiu um pouco, né? Saiu de pauta, ninguém está falando sobre essa história mais. E o nosso receio? De repente, porque no Brasil acontece muita coisa de madrugada, né? De repente essa reforma aí é aprovada de madrugada e você não está sabendo o que vai acontecer, o que mudou da sua vida. Convidamos hoje duas advogadas que são especialistas nesse assunto aqui em Goiânia, no estado de Goiás, para tentar nos explicar um pouco mais. Por que tentar explicar um pouco mais? O assuntozinho difícil. Estou recebendo aqui as doutoras Mariana Dias e Ariane Aquino. Todo mundo já fica preocupado, né? Falou de reforma previdenciária, vou receber, não vou aposentadoria, como se a reforma previdenciária fosse só aposentadoria. Não é isso, doutora? O que é a reforma previdenciária de uma forma geral? Tudo bem, Tancredo? Primeiramente, queria agradecer o convite. Para nós é um prazer estarmos aqui no seu programa, principalmente para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para todos nós, trabalhadores, todos que trabalhamos e pensamos um dia poder aposentar e usufruir um pouco daquilo que a gente adquiriu durante esse tempo de trabalho. A reforma da Previdência, ela vem para mudar algumas regras atuais, tanto para a aposentadoria como para outros benefícios também. Então, para endurecer um pouco essas regras, vai tornar um pouco mais difícil a aposentadoria e outros benefícios, mas no sentido de equilibrar a justificativa, é para poder equilibrar isso aí e não acontecer o que muitos têm medo, que tenha a quebra da Previdência no futuro. Ou seja, ninguém vai receber nada, né? Se quebrou tudo, ninguém recebe nada e acabou. E aí fica aquela história. Desconta sempre nosso contra-cheque lá, INSS, 8%, se não me engano, não é isso? E desconta sempre lá esse INSS. E para onde vai esse dinheiro? Né? Aonde está indo esse dinheiro? Essa é a nossa grande dúvida, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, o homem aposenta com quantos anos? A mulher aposenta com quantos anos? Hoje, sem ter essa reforma. Isso depende do tipo de aposentadoria. Nós temos as aposentadorias programadas, que são a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, hoje o homem aposenta aos 65 anos e a mulher aos 60 e tem que cumprir também o requisito da carência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, caso o homem tenha 35 anos de tempo de contribuição, tempo de serviço, e a mulher, caso tenha 30 anos, independe a idade. Então, tendo o tempo, não tem mais essa questão da idade. Uma das propostas da reforma... Mesmo com a reforma, vai continuar dessa forma? Não. Não. Então, Tancredo, acho que inicialmente nós temos que esclarecer que a reforma ela não aconteceu, né? Ela foi votada, foi muito discutida no ano anterior, mas hoje ela está parada. Por que ela está parada? O governo realmente não conseguiu aprovar nos termos que ele pretendia e ele, por decorrência da segurança pública do Rio de Janeiro, foi se decretada uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Como a Previdência ela está na nossa Constituição Federal, ela está prevista na Constituição Federal, para que haja qualquer alteração em suas regras, tem que haver uma emenda constitucional. E quando nós estamos em estado de intervenção
federal, não é permitido fazer qualquer alteração na nossa Constituição. Ah, é? Isso. Mesmo isso sendo pontual só no Rio de Janeiro, interfere na questão do país todo. Sim, porque é uma intervenção do governo federal na segurança pública. Aí paralisa, ele não pode fazer emenda. Nenhuma alteração na Constituição Federal. Então não corre risco da gente acordar, aí de repente mudou as regras da Previdência, não. Então vamos dizer assim, que esse ano nós estamos livres desse mal. Não quer dizer que no próximo ano não seja retomada a discussão. Isso vai ser muito bom, inclusive para vocês que estão nos acompanhando em casa. Você que estava planejando entrar agora, né, com a aposentadoria, aliás, houve uma correria danada, né? Todo mundo querendo antecipar a aposentadoria, querendo não deixar para depois, porque depois dessa reforma acaba todos os direitos. Tem um ano ainda para se programar, não é isso? Isso. Teoricamente. Né? Sim. Agora, a pessoa que deu entrada já na aposentadoria, esse processo é um processo longo, né? Pelo que eu tenho noção sobre isso, demora muito para ter essa resposta dessa aposentadoria. E se ele deu entrada agora e vai ter as respostas só depois da Previdência, e aí? Como é que fica? Então, até algum tempo atrás, isso era mais demorado realmente. Hoje o governo até já fez algumas propagandas que, em alguns casos, a pessoa ela faz o agendamento pelo meio eletrônico, pelo telefone ou pela internet, e no dia do atendimento no INSS ela já pode sair de lá com a carta de concessão do benefício dela. Mesmo? É rápido? Sim. Desse jeito? Sim, mas na teoria é tudo muito bonito, na prática nem sempre é assim. Sim. Porque o INSS ele tem que analisar a documentação daquela pessoa, então eles pedem um prazo razoável, que geralmente vai de 1 a 2 meses, quando muito, para analisar, né, toda a documentação e conceder a aposentadoria da pessoa. Que, em resumo, é comprovar que ele realmente teve aqueles anos de contribuição, né, e que realmente contribuiu para o INSS, né? Agora nós temos casos especiais que, por exemplo, não precisam contribuir para aposentar, né, igual dona de casa ou trabalhador rural, ou tem que contribuir? Depende, né? Assim, no direito tudo depende, vamos dizer. O trabalhador rural, existe alguns tipos de trabalhador rural que ele não tem a necessidade de fazer a contribuição para o INSS. Mas são casos bem específicos. São aqueles trabalhadores que vivem exclusivamente da renda da terra e chama regime de economia familiar. Então ele tem que morar ali na terra e tirar seu sustento dali. Esse tipo de trabalhador ele não precisa realizar a contribuição para o INSS. Ele tem, vamos dizer, essa vantagem por trabalhar na terra, por ser um serviço que às vezes a pessoa não consegue oferir uma renda e fazer a contribuição para a Previdência. Isso não quer dizer que só porque eu tenho uma terra, eu tenho uma fazenda, eu conseguiria me aposentar sem fazer contribuição. Agora, eu quero aproveitar um gancho da sua resposta. Você falou, olha, depende, e o direito tem muitos dependes aí, né? Nós somos um povo, o Brasil, já que tem uma cultura de não buscar os seus direitos, né? De não querer saber dos seus direitos, ou não querer lutar pelos seus direitos, e acomodar com a situação do jeito que elas não chegam. Ou seja, né, você não terá direito à aposentadoria, ponto. Isso não vai mudar. Ok, tudo bem. Né? Acabou. Ou seja, vai ter uma reforma previdenciária. Ela paralisou, ninguém está conversando mais. Então deixa, né? Tá valendo, tá tudo bem. Né? Nós não temos aquele histórico de buscar os nossos direitos, né? De correr atrás, de nos informar mais a respeito. E quando a gente ouve uma advogada, principalmente você que tem experiências já nessa área, ambas, né, são do mesmo escritório, acredito, né, trabalham juntas, e já tem esse contato com as pessoas, quando a gente ouve essas nuances, aí a gente já fica meio antenado, né, mas aí também para por aí. Então, ou seja, não, a doutora Ariane falou que eu tenho talvez um direito, então eu já vou procurar alguma coisa. E não procura saber mais, né? O correto realmente é consultar um advogado, não é isso? Em situações como essa? Exatamente. Se você tem uma dúvida, se você tem direito a algum tipo de benefício, ou se você teve o seu benefício indeferido pelo INSS, consulte um profissional, né? Para que ele realmente... se tiver negado também, eu tenho condições de recorrer. Sim, sim. Ou entender o porquê que aquilo foi negado, sim, né? Sim, o INSS, infelizmente, ele ainda tem alguns erros, né? Que podem ser corrigidos pelo próprio INSS. A pessoa ela tem
a possibilidade de requerer um recurso administrativo no INSS, como também buscar a via judicial. Certo. Isso é muito importante porque nós, como eu já antecipei e reforço isso, me coloco também nessa condição, tá, gente? Não sou diferente de ninguém, não. Realmente a gente tem essa dificuldade de buscar os nossos direitos e mesmo também nós nos acomodamos, né? Diferentemente de vários países da Europa, onde as pessoas já têm essa cultura, né? Eu sei o que é meu, não precisa nem da Europa, nos Estados Unidos também as pessoas já têm muito isso, né? Enraizados, né? Eles já sabem quais são os seus direitos. E quando tem uma negação do INSS, acabou. Aquilo ali é decretado como sentença, né? Eu não tenho direito. E infelizmente, muito infelizmente, quem é negado, a maioria das pessoas que é negada esse benefício são pessoas muito carentes e que necessitam realmente de uma aposentadoria. E por não ter muita informação, elas acabam deixando isso de lado, né? Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Mega Profissionais e quero fazer um convite. Gostaria de abordar mais sobre esse tema, conversar mais. Aqui na televisão tudo passa muito rápido, né? Mas com certeza vocês têm muito a nos acrescentar a respeito. E se puder retornar no programa, vai ser uma honra receber vocês. Com certeza, será um prazer. Conversei aqui com a doutora Mariana Dias e doutora Ariane Aquino sobre reforma previdenciária. E eu volto já já, depois do nosso intervalo.